Então, vou lembrar o termo de resíduo assim, rapidinho. Fazer um corolário do termo de resíduo que a gente já provou por outros métodos. E aí depois, enfim, precisa falar um pouco sobre superfícies, porque superfícies de rima e precisa falar sobre superfícies um pouquinho. Então, o termo do resíduo era assim: se você tem um complementar de uma quantidade de pontos uma forma homomorfa, uma forma homomorfa neste lugar, a soma dos resíduos dessa forma nestes pontos é zero. Isso aí a gente provou a x superfície de rima compacta e o corolário que eu quero fazer é rapidinho, é só uma conta de fato, é que se x é a superfície de rima compacta, e f é uma função meromorfa na superfície de rima. Eu não lembro mais se a gente estava implementando funções meromorfas assim, mas isso daqui é funções meromorfas em x. Eu não estava cobre funções meromorfas em x. Então, a quantidade de polos e zeros de f contadas por multiplicidade é a mesma. Bom? Então, a quantidade de polos e zeros de f com multiplicidades, claro, eu faço o seguinte: eu escrevo a uma forma meromorfa 1 sobre f df, e essa uniforma ela não é definida onde? Ela não é definida nos polos de f, porque enfim, f não é definida nos polos de f, e não é definida nos zeros de f, porque 1 sobre f aparece aqui, tá bom? Então este cara é o homomorfo fora de polos e zeros da f. Agora tudo que eu vou fazer fora de fato deste conjunto finito, porque x é compacto, tá? Tudo bem? Então, vou escrever finito de x é compacto de zeros e polos de f. Então eu sei que o termo do resíduo se aplica para essa uniforma meromorfa, e eu sei que a soma dos resíduos dessa uniforma nos zeros e polos da f é zero. Tá? Tudo que eu vou fazer é calcular em termos da multiplicidade de polo zero, eu vou calcular quanto que vale o resíduo da f num polo, e eu vou calcular quanto que vale o resíduo da f num zero. Então a gente vai mostrar que o resíduo da f num zero, se o zero é de ordem m, é m. E se você tem um polo de ordem m, o resíduo da f é menos m. Então, como a soma tem que ser zero pelo termo do resíduo, a quantidade de polos, esse negócio tem que se cancelar. Tudo bem? Então a quantidade de polos e de zeros com suas multiplicidades no total é zero. Tá? Então vamos pegar um azinho, sei lá, 0 de ordem n
de F. Então, o que isso significa? Isso significa que localmente eu posso escrever a minha F, vou colocar uma carta centrada no ponto A, né, que mandar para 0, e nessa carta, não tem mais disso para mim, vou usar um restinho. Então, localmente, aqui localmente, o que você entende? Você entende que eu estou colocando uma carta centrada neste 0, neste ponto A, que é um 0 da função F. Então a imagem de A para essa carta é o 0. Então eu posso escrever F de Z com uma certa função holomorfa, uma dela contendo o ponto A, ou contendo o 0 na carta, né? Vezes Z elevado a N. Né? Um G de A, eu vou escrever G de A, assim, diferente de 0, e G holomorfa em uma vizinhança de A. Isso é exatamente a definição de 0 de ordem N. Tá bom? Por que eu não escrevi Z menos A elevado a N? Eu estou pensando pela carta, eu mandei ponto A para 0. A carta centrada neste ponto. E agora eu simplesmente calculo essa paradinha aqui, 1 sobre F de F. Vou calcular. Então, quem que é a ômega? Ômega é 1 sobre F de F, que é 1 sobre G vezes Z elevado a N dF. E que é dF, pessoal? dF é isto vezes dG. Tudo bem? Mais G vezes D deste negócio. D deste negócio é N vezes Z elevado a N menos 1. G no eixo vezes. Tudo bem? Isso é D de F, regra do produto para D. Tá? Essa é a regra do produto, coordenadas D. Tá bom? Você calcula para geometria de espaciais. Então, 1 sobre F está escrito aqui e acabou. Por quê? Porque isso aqui é exatamente 1 sobre G dG vezes D0, isso é só homófono no ponto A. 1 sobre G é definido no ponto A, porque G não se anula, então nessa parte não contribui para o resíduo, mas M, aí o G cancela, e o M menos 1 menos M, né? N vezes 1 sobre Z dZ. Então, o sujeito que está multiplicando o termo na série sobre Z é exatamente N. Bom, não tem na série, só tem N de termo. O resíduo aqui é N. Então, provei que num 0 de ordem N, o resíduo dessa forma holomorfa é N. Agora eu faço a mesma coisa com o polo. A história é igualzinha, né? Só que quando eu tenho um polo, o que eu tenho? Eu tenho que eu posso escrever a minha F localmente. Então, A é um polo de ordem N. Então, o que isso significa? Que localmente a minha F se escreve como 1 com G de Z sobre Z elevado a N. E G tem a ver com propriedades. G de A não nula, G é homóloga numa vizinhança de A. Tá? Isso aqui significa ter um polo de ordem N. Aí acabou. Faço a mesma continha. Quem é ômega? Ômega é 1 sobre F vezes dF. Então dF é isto dG mais d disto vezes G, mas d disto isso é Z a menos N. Então isso é menos M, Z a menos N menos 1. Tudo bem? G vezes.
sobre GDG, com G holomorfa, no A, não contribui para o resíduo. E aqui você tem menos N, G cancela, sobra o quê? Sobra menos N sobre ZDZ, e o resíduo é menos N. Está aprovado. A partir da função f, eu montei uma uniforme meromorfa, ou seja, holomorfa fora de uma quantidade finita de pontos na minha superfície compacta. E qual? Quem são esses pontos? Os zeros e os polos da f. Tudo bem? E mostrei que neste conjunto finito de pontos, feitos de zero polos da f, o resíduo é exatamente a ordem do zero ou menos a ordem do polo. Pelo teorema do resíduo, a soma de todos estes negócios tem que dar zero. Certo? Então, você tem que ter a mesma quantidade de zeros e polos contando com multiplicidade. Tá? Acabou. Tudo bem? Tá tranquilo? Muito bem. Pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre superfícies. Porque a gente vai precisar sobre superfícies compactas, de fato. A gente vai precisar de falar sobre o invariante topológico que a superfície compacta tem, que é número de óleo ou gênero, não se calcula em termos do outro. A história com superfícies compactas é assim. Eu não estou falando sobre superfície de Riemann, estou falando sobre superfície topológica. Você pega a definição de superfície de Riemann e tira a exigência que a mudança de cartas é biolomorfa, a mudança de cartas é simplesmente contínua. Tudo bem? Superfície topológica. Espaço lógico Hausdorff com base numerada, localmente homeomorfo R2. Então, suave, vai. Vamos falar isso. Bom, com algum grau de regularidade, só para. Mas, de fato, tudo que eu vou falar serve para topológica. Tá, então eu vou falar só topológica, depois eu vou explicar qual caminho eu vou seguir. Então, neste caso, acontece uma maravilha, que é devido à dimensão baixa, que não acontece em nenhum caso nunca mais, em nenhuma outra dimensão mais alta do que 2. Que é fácil classificar todas as compactas. Existe um jeito simples de classificar todas as superfícies compactas. Tá bom? De fato, só tem um invariante. E ele resolve o problema. Então, se duas superfícies, dada superfície, você pode calcular o invariante, superfícies homeomorfas têm o mesmo invariante, e assim só assim. Se duas superfícies têm o mesmo invariante, elas são isomorfas, o que é inacreditável, mas acontece em dimensão 2. Tá? O problema para fazer isso é que, sem pedir regularidade, sem pedir mensualidade, qualquer coisa assim, você acaba caindo no famoso problema que você tem que provar a questão da triangulação. Você tem que provar que você sempre pode triangular uma superfície, e esse negócio é super chato. É uma coisinha que é mais ligada com coisas tipo o termo da curva de Jordan e animais deste tipo do que com as nossas coisas em si. Então, como que eu vou contornar isso? Alguns de vocês já viram esse negócio no curso de verão, mas, enfim, a vida é assim. Às vezes, muitas vezes, ela se repete. Então, eu vou contornar esse problema assim. Eu vou definir superfície e vou fazer uma outra definição de superfície, tudo bem? Para qual este problema de classificação é super fácil de resolver, bem bonitinho, então acho que vocês vão curtir. Aí, no final das contas, acontece que o teorema da triangulação é exatamente dizer que toda superfície é desta classe que eu vou definir, tá bom? Isso a gente não vai provar, isso assim, é uma dessas coisas lá Jordan, lá, esse tipo de problema que também é bem distante da nossa realidade. Então eu vou definir o que se chama superfície colável. Porque eu quero classificar, ou seja, eu quero mostrar para vocês por que nessa dimensão. Obrigado. Por que nessa dimensão este fenômeno acontece? Então, superfície colável é assim. Você pega um polígono no plano. Se você quiser, pode até ser regular, mas para a gente não importa, porque nós estamos lidando com
tipologia só, tá? Pega um polígono, pode ser convexo, pode ser convexo, tanto faz. Mas ele tem a quantidade par de lados. Tá bom? E você vai indicar para cada lado um outro lado diferente dele, que são chamados lados para identificar. Então, para cada lado, digamos, este, e este. Para cada lado, eu indico um outro lado que é o amigo dele. Tá bom? Além disso, para cada par, eu indico uma orientação. Então, eu oriento cada lado de algum jeito. Assim. Tá? Peguei um polígono com quantidade de par de lados, coloquei uma estrutura extra. Eu falei quem é o amigo de cada lado e orientei todos os lados. Agora, o que é a minha superfície colável? A minha superfície colável é identificar os lados impares com aquela orientação indicada e colocar a tipologia do seguinte. Tudo bem? Então, eu pego este lado e colo com este lado. Pode pensar que eles têm o mesmo comprimento. Você pode pensar que essa colagem, mas de fato é topológica, você não precisa disso, né? É só identificar topologicamente esse segmento com este. Pontos do interior não vão sofrer nada, eles vão continuar existindo do mesmo jeito. Não vão ser identificados com nada, tá? A relação de equivalência que eu coloco aqui, o único sujeito identificado com ponto no interior é ele mesmo. Mas com um ponto no bordo, eu identifico cada ponto de um segmento com um segmento amigo, né, na orientação indicada, tá bom? Então, exemplos que vocês certamente conhecem nessa vida é assim, toro. Então, se eu pego este quadrado, identifico este lado com este nessa orientação e este lado com este nessa orientação, parece um toro, não? Depois que eu faço a primeira identificação, parece um cilindro. Aí, essas duas circunferências que ficaram no bordo deste cilindro são, né? Então, correspondem a estes segmentos, que aí você ainda tem que colar. Tá? Essa é uma típica superfície colada. Mas quando você olha para este animal aqui, é difícil dizer o que é isso, não? Eu faço esse negócio, aparece o que no final? Aparece obviamente uma coisa. Por que eu chamo essa coisa de superfície? Porque essa coisa é localmente homeomorfa a R2. Se você pega um ponto aqui dentro, ele tem sempre, por estar no interior do polígono, ele tem sempre uma vizinhança onde a relação de equivalência não vai fazer nada. Então essa vizinhança é uma vizinhança euclidiana deste ponto. Tudo bem? Se o seu ponto está numa aresta, vamos aqui, você tem essa parte que corresponde a essa metade dessa vizinhança deste ponto, mas o ponto vai colar com um amigo lá. E na hora que eu colo estes dois pedaços, juntos, essas duas coisas, depois de coladas, formam uma vizinhança homeomorfa aberta em L2 deste ponto que fica na aresta. E a mesma coisa para o ponto que fica no vértice. O ponto que fica no vértice é assim. Ó, eu vou pegar um ponto, digamos, este ponto. Vamos ver quais polagens envolvem este ponto. Este lado, vamos pensar, este ponto pertence a este lado vai ser colado com este, então este ponto vai ser colado com este, né? O final da seta aqui vai ser colado com o final da seta lá. Tudo bem? Mas agora ele pertence ao lado D, que vai ser colado com este outro lado D. Então ele vai ser colado com este camarada aqui também. Eita! Estão acompanhando o processo de colagem? Então, quando eu colo este lado com este, identifico este segmento com este, eu identifico o final com este final. Na hora que eu identifico este segmento com este, eu identifico este final com este final. Na hora que eu identifico este segmento B com este, eu identifico aqui e acabou. Tudo bem? Essa vizinhança, essa e essa
quando eu termino a colagem, eu preenchi uma vizinhança deste ponto. Eu sempre que eu saio deste ponto, depois da colagem, quando eu saio deste ponto exatamente para o interior dessa vizinhança. Depois da colagem, este ponto vive em um lugar assim, feito de pedacinhos. Tá bom? Então é por isso que por quê? Porque você preenche todo, né? Você preenche todos as arestas quando você cruza. Você está nessa vizinhança aqui. Aí você caminha em direção a essa aresta, você vai sair perto deste ponto lá, para dentro dessa vizinhança. Caminha em direção a essa, você vai sair perto deste ponto lá, e assim por diante. Então não tem mais identificação do que o necessário, e essa coisa forma exatamente uma vizinhança euclidiana do ponto. Então essa definição produz superfícies topológicas. Isso produz superfície colável, em particular, é localmente homeomorfa R2. Tudo bem? E, bom, tá joia? Então eu quero dar este exemplo chato do Thor, vou colocá-lo numa família mais rica de exemplos. Então o primeiro exemplo é assim, como fazer uma esfera, pessoal? Quantas arestas eu vou usar para fazer uma esfera? 2 é muito melhor. Ninguém disse que os polígonos precisam ter lados muito retos. Então eu faço um bígono. Tudo bem? Em vez de fazer um triângulo, eu faço um bígono. Aqui eu tenho um lado e o seu amigo. Este é o menor desenho possível. Todos os outros você pode fazer com segmentos retos, se você quiser. Mas este é um pouco difícil de fazer com segmentos retos. Tá bom? Então você tem este lado, tem um amigo dele, e eu identifico assim. O que vai acontecer? Isso é uma bolsa que está aberta neste zíper aqui. Eu só vou fechar o zíper, vai aparecer uma esfera topológica, não? Imagina uma bolsa assim, fechada. Você abre o zíper. Depois que você abre o zíper, puxa esse zíper bastante, você vai chegar naquele que você não viu. Certo? Isso é exatamente a superfície de uma esfera. Quando você fecha só os dois lados aqui, só cola este lado com este assim. Né? Você tem um negócio assim, que está aberto, e aí você simplesmente fecha os dois lados. Parece uma esfera. Tá bom? Então este é o exemplo. Este é um de 2 exemplos mínimos. Mas obviamente tem outro que eu posso dizer isso aqui. Essa superfície colável é uma esfera topológica. Mas tem um outro exemplo mínimo que eu posso produzir nessa vida, que é este. Este é mais perverso. Por que este é mais perverso? Porque o objeto que este negócio produz quando você cola, então agora você tem que colar assim, os caras estão lá de cá, digamos, este ponto vai ser colado com este, porque ele está no final das setas, e você tem que colar os caras aqui assim. O cara que está lá de lá, você tem que ir colando para cá. E essa colagem, se você tentar fazer, entendeu como fazer essa colagem? Você pode tentar fazer na vida prática, assim, pegar um pedaço de borracha bem flexível e começar a colar, fazer essa colagem pouco a pouco, assim, um super bom, você vai colando. O que vai acontecer é que você não vai conseguir terminar essa colagem, porque este objeto, ele não aparece como uma superfície mergulhada em R3. Ele não pode ser produzido como uma superfície mergulhada em R3. Ele vai ter necessariamente autointerseções na hora que você tentar fazer a colagem. Mas em R4 ele cabe. E ele tem nome, se chama plano projetil. Este animal, por definição, é uma superfície colável chamada plano projetil. Queria um pouquinho chamar a atenção para vocês que viu, mesmo essa ideia de estudar superfícies mergulhadas ou coisas mergulhadas, ela já não funciona bem quando você começa na dimensão 2. Porque mesmo para estudar superfícies, o R3 não é suficiente. Tudo bem? Superfícies topológicas, mesmo o problema acontece com geometria também. Existe tor de curvatura zero total, só que não tem de R3, só tem de R4. Então, mas tudo bem. Então estes são os 2 exemplos mínimos que existem no mundo. Daí agora os próximos são com 4 lados, né? Porque a quantidade de lados é sempre par. Aí com 4 lados você tem as seguintes opções.
Esta opção, estes são amigos, estes são amigos. Esta opção, estes são amigos colados invertidos, estes são amigos colados bonitinho. E esta opção, estes são amigos colados invertidos e estes são amigos colados invertidos. Tá bom? De fato, essas são as três coisas possíveis para se fazer com 4 lados. Este aqui todo mundo sabe que é um toro. Depois que você pegou a sua folhinha de papel, sua porcariazinha flexível e colou assim, você tem um cilindro. Agora você tem 2 jeitos de colar as bocas do cilindro. Ou você cola com a mesma orientação, ganhando um toro, tudo bem? Ou você cola com a orientação oposta, ganhando isso aqui, é uma garrafa de Klein. O que é garrafa de Klein? Garrafa de Klein é o seguinte: você fez essa colagem, ela produz um cilindro. Tudo bem? Talvez eu vou colocar essa assim só para ver o desenho futuro. Fez essa colagem, ela produz um cilindro. Essa primeira colagem, A com A. Agora você tem que colar essa circunferência com essa. Tem 2 jeitos. Ou você faz assim e cola assim. Esse dá o toro, né? Quando eu colo deste jeito, eu produzo exatamente um toro. Ou eu colo. Você pode pensar em termos pode pensar assim, né? Aqui você colou com orientação, né? Com os vetores normais assim e assim. Mas você pode tentar colar com os 2 vetores normais assim. Só que para fazer isso, dentro de R3, de novo, garrafa de Klein não cabe dentro de R3, ela não se mergulha dentro de R3. Mas se você quiser imaginar ela dentro de R3, você tem que imaginar que aconteceu o seguinte: você entrou aqui dentro de novo, cavou um buraco, entrou aqui dentro e colou lá por dentro. Esse é o outro jeito de colar, com uma outra orientação. Deixa eu fazer um desenho melhor. Você colou assim. Depois você abriu um buraco aqui para entrar, mas na verdade você não pode cortar, né? Você não tem direito a abrir um buraco. Então essa colagem não dá para fazer dentro de R3. Esse objeto existe só, definido abstratamente como consciente por essa relação de equivalência, ou se você quer dentro de R4. Aí você entrou aqui, abriu um buraco, deixa um lugar e colou as bocas assim, por dentro. Tudo bem? Colou assim, ó. Entrou e colou por dentro. Essa é a garrafa de Klein dentro de R3, com autointerseções, porque sem autointerseções ela só existe no R4. Mas você consegue comprar esse negócio de vidro num site chamado alguma coisa e tal, e é bem legal esse negócio, porque imagina o que acontece quando você enche a garrafa de Klein de água. Você tem essa boca aqui para entrar, aí você põe a água vai por aqui e cai lá dentro, ela começa a encher aqui assim, né? Porque, entenderam? A água entra por aqui, ela segue este caminho, cai lá dentro, aqui está o vidro lá por dentro, ela começa a acumular aqui em torno do vidro e vai enchendo. Certo? Só que dependendo de como você faz este negócio, você não consegue ver o vidro lá dentro, é fácil fazer este truque, você faz o vidro, e aí você mostra para a plateia, o cara não está vendo o que está acontecendo. O vidro entra lá por trás, mas você não vê ele lá dentro. Então você fica com um negócio cheio de água, que está com a boca virada para baixo e a água não está saindo, né? Porque a água não vai sair por aqui. Esse negócio está cheio de água até aqui, e isso para o cérebro é uma maravilha. Assim, você olha e fica alucinado, porque é uma garrafa de água com a abertura virada para baixo, assim, você vai pôr o dedinho na abertura e a água não sai. Então essa é a garrafa de Klein. E este, mais perverso de todos, pessoal, quem é? Este rapaz é este mesmo. Só pensa assim. Pensa que tá tudo invertido. Tá, eu vou fazer. Não faz diferença nenhuma isso que eu vou fazer, só para ficar mais fácil o que eu quero fazer em seguida. As duas colagens são invertidas. Pensa que você simplesmente renomeou este lado aqui, ó, para um lado novo. C. E este lado você renomeou para um lado novo. Você está simplesmente fazendo essa mesma colagem aqui. Tudo bem? Você só
nessa colagem aqui, você só dividiu os lados. Você parou aqui um pouquinho na metade do caminho e depois continuou. Tudo bem? Parou aqui um pouquinho na metade do caminho e depois continuou. Certo? Mesma coisa. Escolhe isso com isso. Bom, vai dar a mesma coisa. Tudo bem? Ok? Tá bom. Então, então estes são os casos de poucos números de lados. Ninguém está incomodado com o raciocínio do plano projetivo? Mas e se colar adjacentes? Oi? Se colar adjacentes? Ou não pode? Pode, não tem problema nenhum. Você só não pode colar o lado com ele mesmo. Assim. Então, mas você faltou esse caso aí? Não, tudo bem. Aqui faltam casos, claro. Não considerei todos. Inclusive, por exemplo, não. Dois eu considerei todos. Dois sempre. Fica aí, não, aqui faltam casos, claro. Eu poderia colar. Poderia ser assim: A com A, B com B e um monte de outros casos. Tudo bem? Então o negócio é o seguinte. A pergunta é a seguinte: será que dá para descrever todas as superfícies coladas? Será que dá para fazer uma resposta simples para quais são todas as superfícies coladas que existem? O sujeito desenhou isso. Será que isso dá para descrever em termos de algumas simples e bem conhecidas? Ou será que esse problema é assim? Cada vez você tem que dar um nome diferente e colocar uma superfície nova. Essa aqui é a garrafa do seu doutor. E aí tem mais uma que você vai desenhar que vai ser, sabe, a esfera que é a Arquibaldo e assim por diante. Ou será que, tipo, não, só tem algumas poucas neste mundo e você faz alguma coisa simples com elas e produz todas as respostas? Bom, de fato, sim, você precisa dar nomes novos, elas não são de quantidade finita. E não é que tem uma família finita assim, de diferentes, mas elas são produzidas a partir de poucas. Então, eu vou introduzir uma operação que a gente chama soma conexa de superfícies coláveis e vou usar essa operação para descrever todas as superfícies coláveis que existem na natureza. Depois eu vou traduzir tudo isso para a superfície do usuário. Então, como é que eu faço soma conexa de superfícies coláveis? Eu faço assim. Eu pego um vértice numa superfície, então aqui eu tenho uma superfície colável, eu escolhi este vértice, ela continua de algum jeito aqui, eu nem quero saber qual. Tá bom? Peguei outra superfície colável, ela continua de algum jeito aqui, escolho um vértice numa e um vértice na outra. Aí eu faço o seguinte, eu tiro este vértice, eu corto aqui, tiro este vértice e adiciono aqui um lado extra. Digamos com essa orientação, para cima. Eu tirei aquele vértice, no lugar daquele vértice eu adicionei este lado. Aqui eu faço a mesma coisa, eu tiro este vértice e adiciono este lado extra. Com aquela mesma orientação. Tudo bem? E agora eu colo estes dois lados. Eu vou ganhar um e aí apago. Eu junto estes dois lados, colo. Tudo bem? Então eu tenho uma coisa que vai ser assim, ó. Certo? Apago este lado. O que eu tenho? Um polígono com quantidade de par de lados e jeitos de colar. Só o que está deste lado cola com o pessoal deste lado, o pessoal deste lado cola com o pessoal deste lado. Apareceu uma nova superfície colável chamada soma conexa daquelas duas. Tudo bem? Então essa é, sei lá, a superfície 1, essa é a superfície 2 e essa por definição é a soma conexa de 1 com 2. Certo? Então o termo que a gente vai provar é o seguinte: toda superfície colável é a esfera, soma conexa de toros ou soma conexa de planos projetivos. Só existem essas. Tudo bem? Então, se este é o caso,
Só para vocês treinarem. Como chama esse negócio? Eu chamo corte e costura em dimensão 2. Tudo que eu vou fazer é ficar cortando e costurando as coisas. A aula hoje é sobre corte e costura aplicado. Não, porque corte e costura é um negócio abstrato, né? Não sei se é abstrato. Mas isso é uma aplicação prática de corte e costura. Então, um exercício, importante você resolver esse exercício, porque eu vou usar ele no finalzinho, é legal para treinar. É o seguinte, que é provar que se você pega, vamos chamar este pessoal, vou dar nomes assim, né? A esfera eu vou chamar de S2, o plano projetivo eu vou chamar de T2, esses dois é tipo a dimensão da superfície. Tudo bem? Aí o toro eu vou chamar de T2, não, T, vai, parece um pico, T, H, vai indicar, tá bom? Então prova que se você soma dois planos projetivos, você ganha uma garrafa de cola. Tá? Só aplica, pega dois planos projetivos, aí você insere um ladinho novo aqui, assim, põe outro do lado, insere um ladinho, cola e vê que vai dar uma garrafa de cola. Tá bom? No momento eu vou usar isso é bem fácil. Agora o teorema bacana dessa vida é a seguinte: toda superfície colada é homeomorfa. Pessoal, claro que tudo que a gente está falando aqui é menos de homeomorfismo, a gente está falando de topologia destes objetos, são objetos topológicos. Uma esfera, uma soma conexa de toros. Eu quero dizer que aqui tem G termos, mas eu vou dizer por que G termos, porque eu falo da letra G, ou uma soma conexa de planos projetivos. E aliás, tá bom, depois no final eu vou falar isso, não vou falar. Tá bom, então vamos provar esse teorema, esse é o nosso teorema do dia. Tem demonstração bacana. É puro corte e costura. Para provar esse teorema, a primeira coisa é algebrizar um pouquinho a situação. Então, eu vou fazer o seguinte: dada a minha superfície colada, eu vou percorrer. Então, quando tem a superfície colada, sei lá, por exemplo, tem o toro. Isso não é muito toro, né? Quando eu tenho, por exemplo, o toro, eu tenho a informação de quem eu colo com quem, e eu tenho a informação de em qual orientação eu colo. Aí eu faço o seguinte: eu escolho um vértice, digamos, este vértice, percorro o bordo deste polígono uma vez no sentido anti-horário e vou escrevendo da esquerda para a direita as letras que eu encontro. E se eu encontro uma letra com orientação oposta, eu ponho -1. Ou seja, este toro eu vou escrever assim, ó, A1, B1. A1 -1, porque este eu vou colocar com A1, mas na orientação oposta. B1 -1. Tudo bem? Então eu transformo este desenho nessa expressãozinha algébrica. A esfera, como que é a esfera? A esfera é assim, né? Então escolho este vértice, digamos, este vai sobrar, vai ser, faço A-1. Tudo bem? O plano projetivo é A ao quadrado, porque eu vou ter A e A de novo. Né? O plano projetivo é assim, A ao quadrado. Tudo bem? Então eu quero primeiro que você entenda que estas expressões, elas codificam os objetos. Porque se alguém te dá uma expressão dessa, alguém te dá uma expressão tipo A1,
B1, A1 menos 1, B1. Bom, claro que pode ser qualquer tipo de expressão, né? Eu tenho uma quantidade par de letras, porque eu tenho uma quantidade de par de lados. Então eu posso construir a superfície colada que está codificada aqui. Tudo bem? Eu faço A1, B1, depois faço A1 menos 1, então este cola com este por orientação oposta. Daí faço C1, que é um lado novo. Daí este cola com este com essa mesma orientação, B1. E aí faço outro C1 que cola com este C1, com essa orientação. Então se alguém escreve essa palavrinha, ela está me dando a superfície colada. Eu desenho o polígono que corresponde àquela superfície colada. Tudo bem? Então, isso algebriza o problema. Agora, um pouquinho, né? Produz essas expressões que estão em relação de nível com as superfícies coladas. Agora, o que acontece quando eu faço. O que acontece com as palavrinhas quando eu faço soma conexa de superfícies coladas? Eu simplesmente concateno essas palavras. Por quê? Porque eu tenho aqui a palavra que define essa superfície, digamos a partir deste vértice, tudo bem? Antes de ter aberto aqui, eu caminho no sentido anti-horário, eu sou anti-horário este, né? E aí tem uma certa palavra dessa superfície, tudo bem? E a mesma história quando eu tenho essa outra aqui. Eu tenho, bom, vou fazer um desenho com menos lado, deixa eu fazer um desenho genérico dessa vida, assim, mais fácil de entender. Digamos, eu faço uma conexa de dois polos. Então eu escolho um vértice para fazer só uma conexa. Tá? Aqui eu tenho um tolo, tipo A, B, A menos 1, B menos 1, essa palavra. Tudo bem? Vou chamar de, sei lá, A1, B1. Eu tenho essa palavra A1, B1, A1 menos 1, B1 menos 1. Sim. Tá bom? E aqui tenho a deste rapaz, sei lá, A2, lá, tá. A2, B2, A2 menos 1, B2 menos 1. Aí eu colo. O que eu faço quando eu colo? Eu simplesmente vou abrir aqui e colar este segmento. Então eu vou ter um ponto aqui do qual vai sair este A2, vai sair este B1. Tudo bem? Aqui continuo com A1, B1 menos 1, A1 menos 1. Cadê este A1 menos 1? Aqui. E daqui eu sigo com B2, A2 assim e B2 assim. Tudo bem? Então, o que acontece? Eu leio primeiro, porque a soma conexa ela mistura os pedaços, né? Então eu leio primeiro essa palavra, A1, B1, A1 menos 1, B1 menos 1, e depois eu leio a palavra do outro, A2, B2, A2 menos 1, B2 menos 2. Quando eu faço a soma conexa, eu simplesmente concateno essas palavras. Certo? Eu leio a palavra de um deles primeiro e depois continuo lendo a palavra do outro para terminar a volta inteira no sentido anti-horário. Certo? Bom, só olha para este desenho aqui. Ó. Eu começo deste ponto, leio a palavra inteirinha do primeiro polígono, depois leio a palavra inteirinha do segundo polígono e fecho. Certo? Ó, comecei aqui, li a palavra inteirinha deste polígono, li a palavra inteirinha deste polígono e fechei. Uma depois da outra. Certo? Então o processo de soma conexa é simplesmente o processo de concatenação das correspondentes palavras. Eu posso tipo,
estipular que eu faço a leitura deste jeito, né? Depois que eu faço essa soma, eu começo deste ponto de baixo aqui, faço assim no sentido anti-horário, eu vou exatamente ler as duas palmas. Tá? Muito bem. Tá. Todo esse negócio, pessoal, é sujeito a escolhas de para qual lado você lê, para qual lado você escreve, mas dessas escolhas nada depende. Tá bom? Porque a colagem que você faz no final é a mesma e termina com a mesma superfície. Só as orientações que importam. Tá? São as orientações que você coloca. Claro que aqui você pode escrever, ao invés de A, B, A-1, B-1, você poderia escrever A-1, B-1, AB, trocar todas as orientações. A colagem é a mesma, produz a mesma superfície no final. Tá? Este jeito de associar uma palavra a uma superfície não é único. Ele depende do verbo onde você começa a ler, da direção que você começa lendo. Tá bom? Depende de na soma ou verso que você soma. Depende de quê? Na soma ou verso que você soma. Na verdade não, do jeito que eu defini sim, mas na verdade não. O vértice que você faz, depois no final a gente vai ver que a soma conexa é um negócio trivial. Que não tem nada a ver com vértice ou com este negócio. Tá? Mas não depende porque, bom, porque você pode ver que o esquema de colagem é o mesmo em qualquer vértice que você cola, né? Não importa qual vértice você cole, fazendo a leitura da palavra depois da soma conexa, você vai ter o mesmo esquema de colagem. O esquema de colagem de uma superfície e o esquema de colagem da outra logo em seguida. Certo? O que determina a superfície é o esquema de colagem. É quem você cola com quem e em qual orientação. Só isso. As letras que você usa, o -1, se trocar toda a letra com -1 dela e o -1 dela por ela, o esquema de colagem é o mesmo. Certo? Então o que importa é o esquema de colagem. Então dá para você ver que se você trocar o vértice aqui, o esquema de colagem depois da soma conexa é absolutamente o mesmo. Você vai pegar o esquema de colagem antigo de um lado e o esquema de colagem antigo do outro lado, vai. Tudo bem? Bom, feito isso, a gente vai provar o teorema. O teorema se prova em vários pequenos passos. Então, vou dar um nomezinho assim. Quando tem um lado que participa ele e o -1 dele no esquema de colagem, eu vou chamar isso de aresta do primeiro tipo. Então, uma aresta do primeiro tipo, quando ela participa com as duas orientações possíveis. Participa o 1 e o -1 dela no esquema de colagem. Então, esse cara aqui chama aresta do primeiro tipo. Aresta do segundo tipo, quando ela participa com o mesmo sinal. Essa é do segundo. Obviamente, por definição, cada letra aparece duas vezes e aí ela aparece só com sinais opostos com o mesmo sinal. Significa que ela foi feita para colar com orientação com a outra. Tá? Então, o primeiro passo, é o passo mais fácil de todos, bastante óbvio, é a eliminação de arestas adjacentes do primeiro tipo. Obviamente, quando o poliedro, quando o polígono possui pelo menos 4 lados. Veja, quando ele possui 2 lados, eu não preciso fazer nada, porque a combinatória para 2 lados está toda aqui. Ela já é esfera e já é soma conexa de plano projetos com um termo só, que já está na lista. Tudo bem? Para 2 lados eu não preciso fazer nada, para 2 lados só tem esses 2 animais. Só existem 2 superfícies coladas de 20 equilíbrios. Uma delas é essa e a outra é essa com G igual a 1. Desculpa, essa com G igual a 1. Tá bom? O quê? Não, eu vou fazer. Eu vou provar, eu vou mostrar como eliminar. Tá bom? Então eu só quero dizer o seguinte, que pode ter repetido, né? Arestas que são do primeiro tipo e do segundo. Não. Uma aresta é do primeiro tipo ou é do segundo tipo, porque ela aparece 2 vezes só na colagem. Então, A1,
uma letrinha aparece exatamente 2 vezes na palavra. Cada letrinha 2 vezes, porque é um A e o amigo. Tudo bem? Ou ela aparece com o mesmo sinal, ou ela aparece com sinais opostos. Ou aparece A e A, ou aparece A e A menos 1. Que essas são as coisas que eu tenho que fazer. Dado A, eu tenho que pegar alguém para ser o amigo, alguém diferente. Tudo bem? E aí eu tenho que escolher se a orientação é a mesma ou oposta, então é A menos 1 ou é A. Tá? Então não tem, a mesma letra não aparece mais de 2 vezes, aparece exatamente 2 vezes. Então, o que é essa história? Quando possui 2 arestas, a história acabou. O teorema está provado. Eu posso supor que eu tenho pelo menos 4 arestas. Então, este caso é assim: imagina que você tem uma aresta do primeiro tipo num polígono que tem pelo menos 4 arestas. Então, você tem A e A menos 1 adjacentes, tudo bem? E tem um resto do polígono, o polígono acaba aqui. Então, imagina que você faz assim, ó. Como você faz essa colagem? Eu ponho para dentro este negócio e colo. Tá? Ó. Este é o resto do polígono. Este é o resto do polígono. E este é A e A menos 1. Então, ó, este é o processo da deformação contínua. Este é o processo de colagem que elimina essa aresta. Quando eu tenho 2 arestas para colar, assim, ó, este com este, tudo bem? E este com este, assim por diante, eu faço assim. Vou para dentro e colo. Tá? Assim, cheguei aqui, colei. Fiz essa colagem e o que aconteceu com essa aresta? Desapareceu. Agora eu tenho que terminar e fazer o resto. Agora eu tenho outras arestas aqui para colar com outras lá. Mas essa não existe mais, ela sumiu. Então A e A menos 1 consecutivamente cancelam. A vezes A menos 1, exceto que você já está, no caso da esfera, some na palavra. São inversos mesmo. Tudo bem? Então, você sempre pode eliminar as arestas do primeiro tipo. Consecutivas, claro. Agora, o segundo passo. Qual é o segundo passo? O segundo passo é o seguinte: quando você tem um esquema de colagem, os vértices ficam em famílias, né? Cada vértice cola com uma certa quantidade de vértices. O vértice sempre cola com vértice, né? Por definição. Então, este vértice, por causa que essa aresta cola com essa, cola com aquele, por causa que essa cola com aquela, cola com aquele, então, mas a quantidade de vértices é finita, o processo acaba. Tudo bem? No momento ele termina. Então você tem vértices que são equivalentes pela colagem. Claro o que isso significa? Vértices que vão ir para o mesmo ponto depois que são equivalentes na relação de equivalência que foi colocada no polígono. Vão ser colados ao mesmo ponto. Eu vou fazer uma modificação no segundo passo que faz com que todos os vértices sejam colados no mesmo ponto. Tudo bem? Então eu vou modificar o meu esquema de colagem sem modificar. O que é todo este processo de demonstração? É modificar o esquema de colagem sem modificar a superfície. Eu colo a mesma superfície de outro jeito, tudo bem? De modo que no final das contas eu tenho uma palavra que é... Como é que é soma? Como é que são as palavras aqui, pessoal? O que eu vou fazer é mudando a palavra até a palavra chegar num jeito canônico. Essa palavra aqui é A menos 1. Essa aqui é o quê? Um toro é A1, B1. A1 menos 1, B1 menos 1. Não é assim que se faz um toro, quadradinho? A1, B1, daí A1 menos 1, B1 menos 1. Aí soma conexa com outro toro. A2, B2, A2 menos 1, B2 menos 1, até AG, BG, AG menos 1, BG menos 1. Essa é a palavra que dá a soma conexa de G toros. Colocando uma a outra, um toro, outro toro, outro toro. E aqui? Qual que é a palavra que dá um dano projetivo? É A1, A1. Tudo bem? Colei outro, A2, A2. Até aqui. Certo? Eu vou reduzir todas as minhas palavras a uma dessas. E a história acabou. Então agora eu quero dizer o seguinte, que o meu segundo passo é
obter um único vértice após a colagem. O que isso quer dizer? Bom, obter uma única, você é uma coisa mais exata. Uma única classe de equivalência de vértices. Ou seja, todos os vértices, fez toda a colagem, todos os vértices foram colados no mesmo ponto. Todos eles foram identificados na colagem. Tudo bem? Quero que todos os vértices sejam identificados na colagem. Então a ideia é a seguinte: se eu tenho duas classes de vértices, pelo menos duas classes de vértices, eu tenho dois vértices consecutivos em classes diferentes. Porque se todos os dois vértices consecutivos estão na mesma classe, todos os vértices estão na mesma classe. Então é esse vértice, eu passo para o consecutivo, para o próximo. Sei lá, seguindo o sentido de horário. Está na mesma classe? Tá. Está na mesma classe? Tá. Uma hora, não vai estar mais, eu vou ter dois consecutivos que não estão na mesma classe. Tá bom? Então imagine que estes vértices aqui, eu quero roubar, porque eu vou cortar e colar um monte de coisa aí. Este vértice que eu chamei de P, este vértice que eu chamei de Q, eles não são equivalentes, eles estão em classes diferentes. Tá bom? Então eu quero dizer que não pode ser, então P não está na mesma classe que Q. Não pode ser que este lado é para colar com este. Por quê? Porque se este lado fosse para colar com este, a colagem não poderia ser assim. Porque se ela fosse assim, eu colaria com o vértice P com o vértice Q, mas eles não são equivalentes. Certo? Então a colagem não pode ser A. Então ela tem que ser A-1. Mas essas eu já tirei no passo anterior. Eu não tenho arestas deste tipo consecutivas mais. Ok? Então essas arestas não são para identificar. Essa não pode ser amiga dessa. Porque o único jeito que essa consegue ser amiga dessa é com o vértice P com o vértice Q. Então elas não são amigas. Essa é A, sei lá. Essa é A e essa é B. Tudo bem? Eu vou desenhar essas orientações, isso é bastante arbitrário. Tá bom? Então eu faço o seguinte: em algum lugar eu tenho um amigo de B. B está para colar com alguém, em algum lugar, no resto do projeto. Tudo bem? Eu estou colocando aqui as orientações, pessoal, mas isso é para efeitos de fazer um desenho concreto. Eu não preciso escrever essas orientações. O que eu vou fazer depende disso, tá? Só depende de que eu não posso colar A com B. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha tesoura. Imagina, eu tenho este polígono para cortar no papel, assim, papel borracha, para colar. Eu pego a minha tesoura e faço um corte aqui. E tiro este triângulo. Tudo bem? Tiro este triângulo e coloco este triângulo exatamente no lugar com a orientação certa aqui para colar o lado B. Então, digamos, com essa orientação que eu desenhei, seria assim, ó. Eu tenho B para colar deste jeito. Aí, no final de B, eu tenho chegando A. Tudo bem? E aqui eu tenho o lugar do corte. Aqui é o pontilhado do corte. Certo? O que eu fiz? Eu tirei este triângulo daqui, criando este novo lado, vamos chamar este lado de C. Tudo bem? E encaixei este triângulo aqui embaixo, no lugar que era para colar mesmo, no lugar D. Certo? O jeito que eu orientei C aqui, talvez fosse melhor fazer um desenho que vai durar, porque... Tá, então eu vou fazer assim. Porque a primeira vez que eu faço esse raciocínio, eu vou fazer dois desenhos. Eu vou fazer o primeiro desenho, senão... Deixa eu aqui. Então este é o polígono original. Aqui está o lado A, aqui está o lado B. E estes são vértices inequivalentes. E eu já argumentei que eles são diferentes. Então tem algum lugar que eu coloco com B. Então eu faço um corte aqui e tiro este triângulo. Então, tirei este triângulo, vou produzir um novo lado aqui, chamado C. Eu arranquei o triângulo, tá? Daqui. Então este lado C continua
até chegar neste lugar onde tem o P. E aí eu pego este triângulo que eu tirei e em cima de P, saindo deste P, do final deste P, eu tenho chegando A. Tudo bem? E saindo deste início de A, eu tenho C. Eu quero dizer que se eu apagar este lado agora, apaguei, e pensar que este é o meu novo polígono para colar, ele produz a mesma superfície colável que antes. Por quê? Porque eu simplesmente, nessa superfície, realizei a colagem C. Eu fiz um processo que eu corto e deixo um lugar aberto para colar de novo o lugar que eu cortei, que eu vou voltar para onde eu estava. Né? Eu fiz um corte aqui. Ótimo. Mudei drasticamente a situação. Colei no lado que era para colar mesmo, e agora eu mando você colar de novo o lugar que eu cortei para onde você volta. Para onde você está, no começo da superfície colável é a mesma. Quando eu faço um corte e colo um lado, e este lado que eu cortei agora aparece em dois lugares diferentes, né? Eu cortei, vocês estão entendendo? Cortei este negócio, ficou este lado aqui. Colei de lado, ficou este lado que também vem do corte. Tudo bem? Na hora que eu colar este C com este C, é como se eu estivesse aqui e daqui colasse B com B. Depois de colar C com C, eu chego no mesmo instante que eu estaria se eu pegasse isso daqui e colasse B com B. Porque quando eu colo C com C aqui, é como se eu voltasse para isto, só que eu já colei os Bs. Tá bom? Então você precisa entender que estes esquemas de colagem são o mesmo, então a mesma superfície, quando eu faço este corte. Tá joia? Eu simplesmente indico para você desfazer um corte voltando para a situação anterior. Tudo bem, não é exatamente a situação anterior, porque aqui o B já está colado, mas tudo bem. É como se você pegasse a situação anterior e dela colasse B. É a mesma coisa. Então toda vez eu vou fazer isso. Eu vou cortar, vou colar um outro lado diferente do que eu cortei, porque se eu cortar o próprio lado que eu cortei, eu volto para onde eu estava. Vou cortar um lado diferente do que eu cortei e vou ganhar um outro esquema de colagem da mesma superfície, tá bom? Mas olha o que aconteceu com o P e Q aqui quando eu faço isso. Eu vou redesenhar o B para você se situar. Veja, este vértice é o vértice Q, é o mesmo que está aqui. Tudo bem? Este vértice, onde termina A e B, é o vértice P. Mas ele já era o vértice P, né? Porque eu tenho que colar B com B, esse vértice eu coloco com esse por causa da orientação que eu desenhei. Pode tudo bem, pode ser que o P estivesse lá, mas provavelmente é o mesmo, tá bom? Então, este vértice é o P. O que aconteceu, pessoal? Eu tinha dois vértices P e um vértice Q neste desenho, mas aqui eu cortei este vértice P, colei ele com este e criei mais um vértice Q, porque este vértice... não criei mais um vértice Q, nada disso. Eu simplesmente diminuí a quantidade de vértices P. Eu diminuí a quantidade de vértices P por 1. Né? Antes eu tinha estes dois vértices P, mas eu colei este com este. Este não mudou, ele continuou lá. Tudo bem? Este não mudou, o vértice que você tem aqui agora. Tá? Então, este procedimento. Vou verificar o vértice aqui a mais, né? Porque a quantidade de vértices é mais ou menos estável com o tempo. Então, PQ, tá? Cortei. Sim, aqui este vértice é Q, mas eu esqueci de dizer. Este vértice, porque eu colei aqui com B, assim. Então este vértice é Q. Agora sim, todos os vértices que foram envolvidos na minha colagem eu redesenhei. Tá bom? Este aqui, ninguém sabe o que ele é. Tá lá, problema dele. Tudo bem? Este que era P, colocou este P. Este que era Q, colocou este Q. E este que era P, continuou aqui. O que esse processo fez? Diminuiu o vértice P por 1. Antes eu tinha pelo menos aqueles dois P's e um Q. Agora eu tenho dois Q's e um P. Eu diminuí um P neste processo, aumentei um Q neste processo.
Certo? Ou seja, agora aqui tem um pequeníssimo detalhe, né? Aqui eu tenho, ou seja, mais um vértice Q. Oi? Onde? Embaixo dele. No lado dele. Tem o Q na ponta e antes era o Q, né? Você continua com dois Qs. Será que eu só diminuí um P? Essa é Não, eu só quero ter certeza que meu balanço de vértices no começo e no fim é o mesmo. É sim, porque aqui embaixo, ó, você duplicou aquele vértice que já estava identificado como um quadradinho laranja entre C e A. Ah, tá certo. Este vértice aqui, ó, que apareceu aqui embaixo, é este, né? Ele tá aqui, ó, foi duplicado. Tá junto. Então, de fato, eu mantive, eu não alterei a quantidade de vértices Q. Não, peraí, pessoal, por que eu mantive? Não. Por que eu mantive a quantidade de vértices Q? Eu sei que vértice é esse que eu aumentei lá, mas é uma coisa simples, deixa eu... Mas faz sentido, porque Não, peraí. Alguma confusão. Este vértice é Q. Peraí. Alguma confusão. Aqui no meu desenho está certinho. Eu nem preciso olhar para este vértice não participa do processo. Então, a história é assim. Eu vou só colar porque com certeza aqui. Tá. Só não é por causa do seguinte. É por causa do seguinte, é que eu vou colar o vértice A, não o vértice B. Este vértice A aqui é porque, bom, eu vou colar a aresta A. A aresta A tem sua amiga em algum lugar. Tudo bem? Tá junto. Eu vou colar a aresta A. Então, olha o que acontece quando eu colar a aresta A. Talvez desse igual A, mas eu quero ter certeza que estou fazendo o desenho certinho. Então, C, daí com essa orientação que eu desenhei, a história é assim, ó, a aresta A que vai desaparecer, que está aqui, assim. Daí no final desta aresta A, chega a aresta B, no final da aresta A, e a aresta C com a aresta B, elas são assim, tá bom? Deste jeito. Então, ó, aqui você tem P, aqui você tem Q, e aqui você tem P porque, olha, A com A. Essa aqui é a diferença. Aqui não tem Q nenhum. Essa aresta é essa daqui. Tudo bem? Eu fiz errado, desculpa. Fiz a colagem errada. Agora sim está certo. Eu tenho P, tenho Q, e como eu vou colar o lado A, eu tenho este P e este cara que eu não sei quem é. Mas agora eu troquei PQP por QPQ. Por quê? Porque este é Q, tudo bem? Mas este daqui é Q também. Este é Q, este é P, mas este novo que está entre o lado C e o lado B é mais um Q. Agora sim. Eu tinha dois P's e um Q no desenho anterior, tenho dois Q's e um P no novo desenho. Tá? Então, neste novo esquema de colagem, eu tenho mais um vértice aqui e menos um vértice T. Agora, o que eu faço? Eu faço um de novo. Pode ser que neste processo apareceram arestas adjacentes do primeiro tipo. Faço um de novo, porque esse processo mudou o esquema de colagem, né? Pode ser que na hora que eu usei este camarada aqui, ele achou o B-1 dele logo em seguida. Imagina que o B-1 está aqui. Na hora que eu fiz essa colagem, apareceu o B-1. Eu posso estragar o primeiro passo. Tá bom? Aí eu faço o primeiro passo de novo. Fiz o primeiro passo de novo, procuro outros dois vértices consecutivos diferentes. Aplico mais uma vez essa coisa. Vou diminuir por uma quantidade de um, aumentar por uma quantidade de outro. No final deste processo finito, eu termino com um vértice. Porque cada vez que eu faço isto seguido disto, eu diminuo a quantidade de vértices na classe P e aumento a quantidade de vértices na classe Q. Vou fazer de novo, vou diminuir a quantidade de vértices na classe Q e aumentar a quantidade de vértices na classe P.
Tudo bem? Uma hora, essas classes vão ficar a mesma classe e eu faço de novo para todas as outras infinitas classes que podem existir. Ok? Tem que só garantir que na hora que sobra só um P e você cai no caso. Você tem que sobrar 2. Não, na hora que sobra uma classe de P, acabou. Eu passo para as próximas duas classes diferentes. Não, se sobrar. Vai cair 2 Pzinhos junto. Só sobrar um P. Um P só não pode porque tem que ser sempre par, né? Não, existe um vértice que não cola com outro amigo, assim. Tipo, existe essa situação em que você tem A e A menos 1, é o caso que você está falando, mas essa situação você tira aqui. Aqui. Tudo bem? Nessa situação você tem este T como si mesmo, mas é a única situação que você tem isso. O único caso em que tem um vértice Sozinho, cai. sozinho, tipo, essa. Não tem. Porque se não é essa, ou ele está lá no outro, ou ele está em outra área também distante. Tudo bem? Então essa é a única situação disso aqui. Ou seja, como dizer, algoritmizando 1 e 2 assim, eu atinjo uma única classe de equivalência de vértices. Tá melhorando? Agora, nenhuma ideia se esse valor está certo ou errado. Que falhou, consegui terminar. Agora, terceiro passo. Terceiro passo é o seguinte. Não dá para ler o que eu escrevi. Vou ter que adivinhar. É o seguinte, é fazer arestas do segundo tipo adjacentes. Ou seja, quando eu tenho uma aresta do segundo tipo, eu vou fazer essa aresta do segundo tipo desaparecer da palavra e vou produzir uma nova palavra onde você tem uma aresta do segundo tipo adjacente a uma aresta do segundo tipo. Nova, que não existia lá antes. Tudo bem? Então eu vou cortar e colar até que todas as arestas do segundo tipo sejam adjacentes. Até que todas as arestas do segundo tipo sejam escritas desse jeito. Se não houver arestas do primeiro tipo, o problema acabou. Depois deste passo, quando eu não tenho arestas do primeiro tipo, eu termino uma palavra desse jeito. Tudo bem? Todas serão adjacentes. Tá? Então, para fazer o quarto passo, eu vou supor que eu tenho arestas, pelo menos uma aresta do segundo tipo. Então, qual que é a colagem para fazer isso daqui? A colagem para fazer isso daqui é assim. Essa é a aresta do segundo tipo, não adjacente a essa. Então, B aqui tem que ser B. Não são adjacentes. O corte é este, ó. Ligo aqui, corto ao longo deste A, tudo bem? E colo B. Então o que vai acontecer quando eu corto A, B e colo? Vai acontecer isso. Exatamente. Ó, cortei aqui, separei os pedaços e colei lá. Quando eu colo este B aqui, este B, tudo bem? Ele chega neste A saindo e naquele novo A saindo, né? Porque entrando, né? Porque B e A, este B e este A, eles olham para o mesmo vértice, né? Este B e este A olham para este mesmo vértice. Então eu simplesmente tirei aquele B que na palavra aparecia assim e substituí por um A que na palavra aparece adjacente. Ou seja, na palavra anterior sumiu um par não adjacente e na palavra nova apareceu um par adjacente. E a colagem é a mesma. Pelo mesmo argumento, esta superfície colada com este esquema de colagem é a mesma que com este. Tá bom? Porque depois de colar A e B, eu estou no mesmo lugar.
Né? Se eu colo este A aqui, eu estou no mesmo lugar que se eu colo este B aqui. Na mesma superfície. É só isso que é fundamental entender, pessoal. Vocês entendem isso? Que essa superfície colada é a mesma que essa. Cola B aqui, cola A aqui, é a mesma coisa. Você fez as mesmas coisas. Quando você cola A aqui, você chegou aqui, colou B. Está no mesmo lugar que ele. Né? Tá bom? Então eu consigo fazer todas as arestas do segundo tipo adjacentes. Agora eu quero que você note que isto não vai... então, na verdade é mais uma observação, mas eu vou escrever exercício. Este processo mantém o vértice único. Único no sentido da classe de equivalência. Tá? Isso não estraga o segundo passo. Este negócio feito depois do segundo passo não estraga o segundo passo. Agora, se não tem vértices do segundo tipo, então lá no começo, se você não tinha 4 arestas, você já ganha isso daqui, tudo bem? Ou isso daqui com um termo só. No final do terceiro passo, se você não tem arestas do primeiro tipo, você está aqui. Tudo bem? Então você pode supor que você tem pelo menos uma aresta do primeiro tipo. Tem arestas do segundo tipo e arestas do primeiro tipo. Bom, não necessariamente você tem do segundo tipo. Pode terminar aqui, mas agora eu já posso supor que eu tenho pelo menos uma aresta do primeiro tipo. Caso contrário, acabou. Se não tem nenhuma aresta do primeiro tipo, eu já terminei o processo depois do terceiro passo. Tá bom? Eu caí aqui. Necessariamente. Tá? Então agora, qual passo eu estou? Quarto passo. Quarto passo é o seguinte. Eu posso supor que eu tenho pelo menos uma aresta do primeiro tipo. Eu quero convencê-los do seguinte, que se eu tenho uma aresta do primeiro tipo, ou seja, eu tenho A1, e em algum lugar eu tenho A1 menos 1, elas já não são adjacentes. Os adjacentes eu mato assim, sem pensar, no primeiro passo. Tudo bem? Então, necessariamente, depois de fazer estes passos, eu tenho que ter mais uma intercalando essa daqui. Ou seja, eu tenho que ter mais uma que fica entre essa. Ela não pode, o B a menos 1 não pode estar totalmente antes de A menos 1 e nem totalmente depois. Tudo bem? Porque senão, se você não tem essa outra aresta, então vocês entenderam a afirmação? A afirmação é sofisticada. Então, suponha que temos pelo menos um par de arestas do primeiro tipo. Caso contrário, acabou. Pode estrangular a tartaruga, partir progresso. Tudo bem? Aí a afirmação é a seguinte. Então, existe um par, um outro par de arestas do primeiro tipo intercalado ao par anterior. Vamos chamar esse aqui de A1-1, intercalado ao par A1-1. Intercalado significa que na palavra, antes, se você ler a partir de A1, antes de encontrar A-1, A1-1, você vai encontrar B1. Tudo bem? Ou B1-1, que isso não importa, se trocar isso não, deixa.
Não pode ser que você tenha assim, A1 menos 1 e B1 menos 1 separados. Quando você lê a palavra da esquerda para a direita, depois de A1 não pode aparecer A1, o outro A1 e depois o outro B1. Tá bom? É isso que quer dizer intercalado. Significa que na palavra esses caras vêm distinguir. Porque senão, a situação que você tem é a seguinte. Então, por quê? É a questão do vértice único. Então, de fato, caso contrário, você tem A1 a menos 1, assim, tudo bem? E aí, ou B1 a menos 1 está todo neste lugar, ou ele está todo neste lugar. Não é B1 e B1 a menos 1, cada um de um lado, porque isso significa que está intercalado, né? Está intercalado é que os dois não estão aqui ou os dois não estão aqui. Então imagine que os dois estão num desses dois lugares, certo? Isso contradiz o fato que você tem um vértice só. Por quê? Porque todas as arestas que são do segundo tipo, elas já são consecutivas. Tudo bem? Então toda aresta do segundo tipo que vive aqui é consecutiva à sua amiga e, portanto, a colagem dos vértices vai ficar deste lado. Vai viver na classe de equivalência dos vértices que vivem deste lado para arestas do primeiro tipo. Para arestas do primeiro tipo que estão aqui, o mesmo é válido. Arestas do primeiro tipo que estão aqui, por serem consecutivas, deixam os seus vértices nesta classe. Na classe dos que estão embaixo. Tudo bem? Mas então, se você não tem nenhum outro par de arestas intercalado, você cria duas classes de vértices. Por quê? Porque todos do primeiro tipo mantêm a classe aqui, todos do primeiro tipo mantêm a classe aqui, e se não tem nenhum do segundo tipo intercalado, todos do segundo tipo vivem inteiros aqui, mantêm a classe aqui, mantêm a classe aqui. Então você tem duas classes de vértices, mas não, você já fez o terceiro passo, o segundo passo, e você tem uma classe de vértice só. Em algum momento você tem que colar um vértice daqui com um vértice de baixo, um vértice de cima com um vértice de baixo. Isso não se faz com classes do segundo tipo, porque elas são adjacentes, elas só colam o vértice de cima com o vértice de cima. Então você tem que fazer com classe do primeiro tipo. Mas então você tem que ter uma classe do primeiro tipo com um cara aqui e um amigo embaixo, para poder colar. Se todo cara que está aqui tem um amigo aqui, você tem duas classes de vértice. Mas então, a gente provou que tem que ter pelo menos um sujeito aqui em cima com um amigo lá embaixo. Então o sujeito tem que ter um amigo depois que você já passou pelo lado. Ok? Então se tem uma classe do primeiro tipo, tem mais uma intercalando. E daí, o que eu quero provar? Quarto passo. Tá. Então isso já foi. Tornar φ segundo tipo adjacente. Já comentei que tem ordem entre si. Tá. Então agora eu quero fazer alguma coisa com estas. Então a situação é essa. Se eu tenho isto, eu tenho isto. E este embaixo. B1 menos 1. Está lá embaixo. Certo? Provei que este é o caso. Agora eu coloco aqui. Coloco aqui. Faço a mesma coisa que eu venho fazendo a vida inteira. Coloco aqui e colo o B1. O que vai aparecer? Vai aparecer isso, né? C aqui A1. Esse bem simples de ver, né? Daí deixa A1 você sai até o lugar onde você tem o B1 que foi colado aqui, mas será ignorado, né? Foi colado já, o B1 está aqui para colar, e aqui você tem C. Tá? Cortei aqui, tirei e colei o B1. Certo? Tá bom, pessoal? Concorda?
Concordam que estes dois polígonos do esquema de colagem são o mesmo? Produzem a mesma superfície? Só cortei e colei. Vou fazer mais um corte. É interessante que eu quero entender o que eu estou fazendo. Ah, sim. Eu estou fazendo o seguinte. Eu estou fazendo estes dois. Quando você tem pelo menos um par do primeiro tipo, você tem mais um. E aí eu vou fazer cortes e colagens que fazem estes dois ficarem nesta ordem. Quero produzir essa situação. Em que estes dois que estavam intercalados caem em um novo esquema de colagem, onde eles são deste jeito. Tá? Estou cortando, colando. Sim, para ganhar este negócio. Tá? Então este é o primeiro corte que eu fiz. Vou fazer mais um. Então este B1 já sumiu. Eu já cortei. Meu novo corte agora é este daqui. Faço mais um B1, ó. Antigo lá, B1, onde eu já cortei. Agora eu faço este corte e colo ao longo de A1. Então eu vou desenhar um resultado, depois a gente verifica se o resultado está certo. Então corto este negócio, corta de A1, ao longo de A1. O resultado deve ser assim. Vou chamar de D, este corte assim, D. Então o resultado é assim, D, C, D. E aqui, ó, tá a antiga A. Aqui está a antiga A que eu cortei. Então vamos ver. Cortei este D, tudo bem? Ele está aqui, D. Nele chega C, está aqui, tudo bem? Aí este A1 eu colei com este, nessa ordem, foi colado, tá bom? Do final dessa colagem sai aquele resto do poliedro, tudo bem? E chegando neste A1, o D. Chegando. Convergindo para o mesmo verso para fechar. Então o que eu fiz? Eu tornei aqueles caras afastados na palavra dois caras consecutivos. C, D, C a menos 1, D a menos 1. Então eu peguei dois caras que estavam intercalados, tirei e produzi uma nova palavra, né? Nessa palavra inicial, estes amigos estavam intercalados, necessariamente. Nessa palavra, eles estão consecutivos, neste sentido. Então nós chegamos no seguinte ponto. Se não tem vértices do primeiro tipo, o problema acabou. Se não tem vértices do segundo tipo, o problema acabou. Tudo bem? Por quê? Porque se não tem vértices do segundo tipo, eu faço um procedimento e faço estes vértices do primeiro tipo, produzindo uma palavra que dá a soma conexa de todos. Então resta considerar o caso em que eu tenho vértices do primeiro tipo e do segundo tipo, e essas palavras já estão separadas. Por quê? Porque eu já fiz todos os do segundo tipo adjacentes, todos do segundo tipo já formam isso, e todos do primeiro tipo já formam isso. Então agora eu tenho que pegar essa palavra e colocar essa na frente, ver o que acontece. Certo? Eu cheguei neste momento em que eu tenho vértices do segundo, vértices desse tipo aqui, que eu não sei se é primeiro ou segundo, todos assim bonitinhos, e vértices deste tipo aqui, todos assim bonitinhos. Agora imagine que eu realmente tenho essa situação. Então o que eu vou mostrar? Eu vou mostrar o seguinte, que quando você tem isso, você de fato tem o que? Você tem, no lugar onde essas palavras vão se encontrar aqui, ó, vou chamar de linhas, vai porque, né? No lugar que essas palavras vão se encontrar aqui, você vai ter a soma conexa de um toro com um
plano projetivo. É isso que vai acontecer, né? Este plano projetivo A1, A1 vai encontrar, ou este, se você colocar do lado de cá, vai encontrar este tórax. Tudo bem? Então eu preciso substituir a soma conexa de um toro com um plano projetivo por alguma coisa que termine o meu teorema. Então este é o momento final que é surpreendente. Que a soma conexa de um toro com um plano projetivo é a soma conexa de 3 planos projetivos. Então quando este cara encontra este, isto desaparece e aparecem aqui A, B, B, C, C. Essa soma conexa desaparece e aparecem 3 planos projetivos. Este negócio vai comer todos os toros que ele encontrar pelo caminho e o teorema está provado. Tudo bem? Cada vez que um plano projetivo encontrar um amigo toro aqui, ele come este toro, ele sai junto com o toro e entram 3 planos projetivos. Aí ele encontrou mais um toro, ele come de novo e entra 3 planos projetivos. Tudo bem? Então você acabou. Então resta provar este fato. Resta provar que quando eu somo um plano projetivo com um toro, este negócio é a mesma coisa que somar. Não que resta provar isso, né? Isso implica. Resta provar que mais? Poderia ser qualquer outra coisa aqui que também implicasse, né? Não é muito bom se resta provar. Vamos provar isso e daí segue o teorema. Concordam? Tá. Só preciso provar isso. Recorte, costura pura. E eu vou só desenhar para vocês este corte e costura. Lembra que a gente fez um exercício para provar que este negócio é Klein? Na verdade, eu vou provar neste formato. Eu vou provar que um toro mais um plano projetivo é um plano projetivo mais Klein. Mas aí, se você já resolveu o exercício que 2 planos projetivos é Klein, aí acabou. Vou só mostrar quais cortes precisa fazer, pessoal, porque assim, tem um livro padrão desse negócio é feito, chama Messi. Lá tem exatamente essa demonstração, exceto por este final. Este final lá é horrível, assim, é uma argumentação triste, com outras coisas e tal. E eu vou fazer só o corte e costura ali e acabar, tá? Então, ó. Então vamos provar isso. Vou provar isso aqui, ó. Vou desenhar primeiro, eu vou colar para fazer rapidinho, porque aqui não tem muito segredo, é só. Então, ó, plano projetivo A, mais um toro B, C, B a menos 1, C a menos 1. Então, isso aqui, plano projetivo mais toro, é exatamente isso daqui, né? Ó, a palavra do plano projetivo A, e a palavra do toro B, C, B a menos 1, C a menos 1. Eu não quero colocar o menos 1. Indicação da educação. Tá? Então esse é o cara que eu começo. Concorda? Faço o primeiro corte. Meu primeiro corte é aqui. Corto assim. Já um novo lado chamado T. Cortei. O desenho que vai aparecer. Essa é a mesma superfície, o mesmo esquema de colagem. Que este aqui. C, B, C, D, D, D. Então, o que eu colei? Eu colei A. Deixa eu indicar aqui aonde o A antigo fica. Ele fica aqui. Ó. O A antigo que eu colei fica aqui. Então, eu simplesmente tirei este negócio. Então, essa parte do desenho está intacta. Ó. Este D, C, B, C está intacto. Aí agora quando eu chego aqui eu tenho que mudar, né? Porque eu colei o A aqui. Então este A eu colei. Quando eu colei este A, saindo dele eu tenho o B, né? No final do A eu tenho saindo do B. E no final do B eu tenho saindo do novo lado D depois da colagem. Tá bom? Depois dessa colagem eu produzo exatamente este desenho. Faço mais um corte, que é este daqui, ó.
Agora eu corto aqui. E. Corto este E e colo ao longo de B. Então eu faço isso. E aqui eu colo B. Eu vou desenhar o que aparece depois que eu colo este B. Eu tentei 2 vezes, mas não consegui. Colo B. Então vai aparecer assim, ó. Desenha este. Aqui é D. Aqui é C. Aqui é D. E. E. C. Então vamos ver. Cortei ao longo de E. Tudo bem? E vou colar em B. Então, quando eu colo este B com este B, eu tenho 2 E's. Tudo bem? Vocês querem que faça, tipo, vocês entenderam a lógica do negócio, vocês podem verificar que esse corte está certo. Eu tenho este E novo, é porque eu desenhei do lado de lá, mas enfim, tenho este E novo, tá bom? Aí eu colei B, então saindo deste, eu cheguei aqui, de fato eu estou aqui, certo? Porque este B, este ponto cola com este aqui. Então eu fiz este E assim, e ele vai sair mais um E, porque eu estou neste lugar, eu já colei o E, vai sair de novo. Tudo bem? Saiu mais um E. Depois que saiu este E, a história acabou. Este lado aqui, ó, C, D, igualzinho, tudo bem? Daí o B que foi colado, então eu estou neste ponto, foi colado, C contra a seta e D contra a seta. Terminou. Ok? Mas o que é isso daqui, pessoal? Isso daqui é o que eu queria. É plano projetivo, E, mais uma garrafa de Klein. CA-1, olha para isso aqui. CA-1, D, CA-1, D-1. É uma garrafa de Klein, porque este negócio é assim, né? Eu posso trocar isso daqui por C, D, C, D-1, tanto faz. É o nome que eu dei para essa letra, CA-1, tá? Então isso é tipo C, D, daí CA-1, D-1. É garrafa de Klein, né? Eu colo nessa direção normal e nessa invertida. Acabou. O teorema válido. É um teorema. Bacana, né? Negócio bonitinho. Então, toda superfície colável do mundo é soma conexa de toros, soma conexa de planos projetivos ou esfera. A quantidade de toros que você cola, esse G, chama gênero da superfície, ou a quantidade de planos projetivos que você cola, o gênero da superfície. Tudo bem? Essas são orientáveis e essas são não orientáveis, não importa o que isso significa, acho que estou definindo, tá bom? Essa classe chama não orientáveis, essas são orientáveis, tá bom? Só porque é estranho assim um pouquinho, quando você fala em gênero, normalmente você fala em gênero das orientáveis. Agora eu quero só, se eu tenho 1 minuto e 37 segundos, que provavelmente eu não tenho. Não tem. Mas tudo bem. Vou roubar. Depois eu devolvo. Eu quero só dizer para vocês o que é essa soma conexa estranha que eu defini quando você está falando sobre superfícies. Porque, primeira coisa, toda superfície topológica é colável. Por quê? Porque toda superfície se triangula. Toda superfície você pode triangular, você pode desenhar um grafo na superfície que representa um tipo específico que representa uma triangulação dessa superfície. Tudo bem? E aí você sempre pode cortar ao longo deste negócio e ganhar um polígono que, se você colar de novo, você obtém a superfície. Não vou provar este teorema, mas toda superfície na verdade, qualquer superfície tem como cortar e abrir um polígono. Assim, tudo bem? Certo? Essencialmente porque ela se faz de triângulos. Toda superfície pode ser triangulada. Você corta estes triângulos, espalha pelo plano e aí você lembra as colagens assim, dos triângulos, vai colando, uma hora você tem um polígono e é só terminar de colar que você chega na superfície. Tudo bem? Imagina que você triangulou a superfície. Assim, imagina na cabeça, o que você tem na sua cabeça que é uma triangulação é uma triangulação. Tá bom?
como você desenhou assim, essas curvas na superfície e cortou a superfície em vários triângulos. Corta todos estes triângulos. Assim. Aplana estes triângulos e põe no plano, todos muito separados. Só que estes triângulos têm uma memória, eles lembram que ele estava colado com eles. Você vai terminar num polígono, se você terminar de colar, é a superfície original. Tudo bem? Então toda superfície de fato é colável porque é triangular. Este teorema aqui na superfície é triangular, não é triangular. Este teorema é sofisticado. Tudo bem? Quando você tem superfície suave, superfície diferenciada, você pode usar um truque que chama transversalidade. O truque é o seguinte: imagina que a sua superfície, bom, aqui este truque também não funciona para a superfície que não cabe em R3, mas imagina que a superfície, vamos pensar nos casos que a superfície fica dentro de R3, tá bom? Cubifica o seu R3, pense que seu R3 está todo dividido em cubinhos assim, tá? Então a sua superfície intercepta estes cubos. Se ela intercepta o cubo num vértice, você deforma um pouquinho para ela sair do vértice. Certo? Se ela é tangente a uma extra, você modifica ela um pouquinho para ela ser transversal, não ser mais tangente. Você precisa provar que você não pode fazer isso. Agora, se ela intercepta transversalmente os cubinhos, cada cubinho desenha nessa superfície um quadradinho. Você triangulou a superfície. Quadradinho ficou, mas esse quadradinho fica esse triângulo. Tá? É só um pseudo-argumento para você se convencer que dá para triangular. Você cubifica o espaço e usa a cubificação do espaço para cortar a superfície. Mas esse argumento também não é trivial, pessoal. Tem um monte de coisa chata para dizer aqui. A superfície geral, se jogasse no espaço muito grande, você marca por exemplo. Pode. Mas bom, aí você precisa provar que esse cara tem algum espaço euclidiano e assim por diante. Tudo bem? Então, nada aqui, não tem almoço grátis nesse negócio de triangulação. Nem assim, qualquer coisa que você procura hoje em dia no Map Overflow, tipo, demonstração bacaninha que nenhum pouco sabia até 10 dias atrás, deixa eu falar, você acha uma coisa linda. Isso não, eu já procurei até a morte, isso todo mundo faz referência para os lugares horríveis, antigos, mais chatos da história, provavelmente errados que isso aí. Tudo bem? Então, assim, aqui não tem almoço grátis, esse negócio de triangulação é um saco, em geral. Então, a superfície mínima é fácil, a gente vai ver isso, mas a superfície topológica é chato. Então, isso é uma coisa. Toda superfície, de fato, é uma superfície colável. E quando você tem na superfície, o que você está fazendo quando você faz a soma conexa? Você está fazendo o seguinte, você está cortando um disco topológico de uma superfície, um disco topológico da outra, e colando os bordos. É isso que você está fazendo. Na verdade, quando você faz aquele procedimento, é como se você estivesse tirando um disco da superfície topológica, esse disco, tudo bem? Tirou esse disco da superfície, tirou este disco da superfície, aqui é a superfície polar mesmo. Tudo bem? Aí, quando você desenha assim, você simplesmente pegou todo este bordo do disco e colocou aqui. Lembrando que no final você vai identificar de novo, para fechar, para ser uma circunferência este bordo. E colou os bordos. Então a soma conexa nada mais é do que isso. É você pegar a sua superfície, digamos, um toro, outro toro. Aí aqui você tira um disco topológico, aqui você tira um disco topológico, e aí você cola esses dois discos, um com o outro. Essa é a soma conexa. Este é o bitório, soma conexa de dois toros. Tudo bem? Colei mesmo, né, pessoal? Eu estou com preguiça de desenhar de novo, mas tipo, colei. Colei. Então, soma conexa de toros é assim, a bola é com um buraco, com 2 buracos, com 3 buracos, com 4 buracos. Mas é impressionante, porque você olha como que é a soma conexa, o esquema de colagem da soma conexa de dois toros. Você tem 2 quadrados, né? Então, você vai ficar com outro octógono no final, certo? Vai ser assim, A, B, A menos 1, B a menos 1, isso é do primeiro rapazinho. Desculpa, né? A1, B1. Aí depois você tem A2. Bom, no caso, nossa, eu tô fazendo toca nessa aí. A1, B1, A1 menos 1.
B1 menos 1, A2, B2, B2 menos 1, A2 menos 1 e B2 menos 1. Não, olha para este negócio e só imagina que você vai pegar isso no papel, no borracha, assim, bem macia, e vai colar e chamar mais X coisas e vai dar isso. Pode fazer, essa cabinha de 3. Você realmente pode pegar um negócio de borracha e fazer. Tipo, dá para fazer não. Só para a gente saber, vai te dar este problema ao contrário, assim. Monta essa superfície, assim, boia de 2 buracos, porque na fábrica eu quero fabricar uma boia para piscina, tem 2 buracos, e na fábrica, assim, o negócio não sai assim. Você faz uma coisa e costura, né? Cola, solda, sei lá o que você faz. Solda acho que não, porque boia de metal acho que não boia. Tudo bem? Depende de onde você quer boiar, sei lá, se está no mar de Mercúrio, a história é outra. Tem pessoas que nadam no fundo derretido, tipo Chuck Norris. Tudo bem? Então imagina, você tem coisas. O negócio é incrível o resultado final. Você tem um sisteminha trivial, com uma palavrinha assim, você tem uma superfície, você sabe qual superfície é essa, e você cola coisas maravilhosas, tipo. Só o que acontece quando você faz soma conexa com esfera? Pelo nosso teorema, você tem uma palavra, aí você encaixa A menos 1. Quando você encaixa A menos 1, ele some, não é? É vértice do primeiro tipo, numa coisa que tem pelo menos 4 letras, ele some. E tem que ser, né? Porque imagina, quando você tem uma superfície, você tira um disco, aí você tem uma esfera, você tira um disco da esfera e a taxa lá, o que você fez? Você só fechou a superfície que você abriu. Porque a esfera sem um disco é um disco, você tirou um disco ou um disco. Certo? Soma conexa com a esfera não faz nada, você soma zero neste processo. Tudo bem? Então, esse é o invariante G, ele se chama gênero. E esse negócio vai participar bastante nos nossos. Todas as superfícies polares, a superfície de 1 em particular. O tório já sabe que a esfera também. E esse negócio vai participar agora no final da